Olá, boa noite, queridos e queridas. Aqui estamos nós mais uma vez, né? Mais uma noite juntos. Glórias ao Senhor. Devemos agradecer a Ele pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas, porque Ele é poderoso, né? Soberano. Sobre Ele tem todas as coisas boas sobre nossas vidas, né? Porque Ele é divino, Ele é maravilhoso. Ele é incomparável, não existe outro além dele capaz de nos suprir tantas coisas boas, tantas necessidades que nós precisamos, e ele entra e resolve todas as nossas causas, né? Todos os nossos problemas. Ele é o grande juiz, o juiz justo, verdadeiro. Ele é a fonte de vida que nós precisamos sempre estar conectado com ele, sempre em comunhão, é mesmo? Então, vamos aqui dar início ao nosso estudo, tá bom? Ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias. Tá sujinho aqui, mas deixa pra lá. Então, vamos dar início ao nosso estudo do profeta Jeremias, tá bom? Hoje eu venho falar do capítulo de número 49, que eu vou falar sobre a profecia contra várias nações, que eu disse ontem. Ontem eu falei sobre o capítulo de número 48, onde Deus continuou a anunciar o juízo, né? O juízo continua a anunciar o que ele iria fazer contra aquele povo de Moabe, aquele povo que não atendia ao que Deus falava para eles fazer. Eles sempre queriam fazer as coisas de acordo com a vontade deles. Então, houve aquela destruição para aquele povo dos Moabitas e outras cidades lá, né? Então, hoje vamos falar sobre a profecia contra várias nações. Mas antes, você novo que está chegando, se inscreva aí no canal, tá bom? Alessandra, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, não fique só de passagem, né? Hoje eu encontrei com a minha amiga Alessandra e ela disse para mim: Beth, eu tô querendo se inscrever no seu canal, mas eu sempre esqueço, eu vou fazer outras coisas e esqueço. Mas, então, Alessandra, a hora que você lembrar, tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração e você vai se inscrever no canal, tá bom? A hora que você lembrar, a hora que for da vontade do Senhor, você vai se inscrever aqui, porque aqui eu sempre deixo uma palavra amiga, uma palavra que eu creio que pode transformar a vida de alguém, né? Porque a gente vem refletindo nas coisas, nos acontecimentos passados, e aí a gente vamos refletindo para a gente chegarmos a uma conclusão de que só o amor constrói, não é mesmo? Então, sabemos que só o amor constrói, e o amor está em Cristo, é o próprio Cristo, não é mesmo? Você novo, se inscreva na palavrinha, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois você vai ver uma mãozinha, clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui. Porque o que eu venho trazer aqui é de grande valia, não é nada que venha desabonar a conduta de alguém, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente e não esqueçam de compartilhar. Seja um evangelista, leve a palavra de Deus para alguém, leve a palavra de reflexão para alguém, porque aquele ao qual Deus destinou para que seja uma pessoa generosa para com o outro, creio que todos nós deveremos ser generosos um para o outro, que Deus, é isso que Deus quer, que nós sejamos solidários, que a gente venha ajudar ao próximo, né? Não só pensarmos na gente, mas que a gente venha também ajudar ao próximo, tá bom? Porque quando nós levamos uma palavra amiga, nós estamos ajudando também, tá? Ajudar não é só ajudar em dinheiro, não é só ajudar dando coisas, não. Mas uma palavra amiga também ajuda muito a pessoa, transforma o pensamento da pessoa, né? A pessoa começa a trabalhar mais com a razão do que com a emoção, do que com aquilo que ela está sentindo, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou ler então o capítulo de número 49, ele vai até o versículo de número 39, mas eu vou saltear, né, alguns versículos e depois você procure ler todo, tá? Procure ler todo com calma,
para você ter entendimento do que vem se falando aqui, tá bom? Eu creio que da forma que eu passo aqui para vocês, dá para entender bastante, não é mesmo? Eu procuro trazer aqui de forma bem clara, para que vocês venham entender. Gente, eu tenho uma coisa muito assim comigo, que eu às vezes chego num lugar e não me apresento, né? E você novo que está chegando, precisa saber que eu sou Elizabeth e que eu estou sempre aqui todas as noites trazendo uma palavra amiga, Elizabeth Guilhermino, tá bom? Então, seja muito bem-vinda ao nosso canal, se junte aqui às pessoas guerreiras que querem buscar conhecimento na palavra do Senhor, tá bom? Seja muito bem-vindo, não esqueça de fazer oração, tá bom? Eu já orei mais cedo com o meu bispo, creio que vocês também já devem ter orado, e depois, quando a gente terminar aqui, vamos então agradecer a Deus por mais uma live, por mais uma noite de aprendizado, tá certo? Eu vou ler então o capítulo, depois eu venho com a explicação que está aqui na nossa Bíblia. Estou com a Bíblia aqui, capítulo de número 49, que está aqui, e depois eu vou dando continuidade, tá bom? E aí diz assim, a profecia contra várias nações. No caso aqui, Jeremias, né? Ele profetizou. E diz assim, contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou o rei deles, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cinge-vos de sacos, lamentai e dai volta e dai volta pelos valados, porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Vamos aqui para o versículo de número 10, que fala assim, mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarás, preste atenção, e tu ficarás inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozarra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. E aí diz mais assim no versículo de número 14, ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pulem para o versículo de número 19, que diz assim, eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão, contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me ficará
quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente, os menores do rebanho serão atraídos. Deixa eu ler direito. Certamente os rebanhos do Senhor serão arrastados, não é atraídos não, desculpa. Serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas com eles. Vamos pular para o versículo de número 28, que fala: E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Bene-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Versículo de número 31. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. Versículo de número 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elom. Versículo de número 38. E porei o meu trono em Elom, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elom, diz o Senhor. Vamos aqui para a explicação. Eu dei uma pulada aqui em alguns versículos, porque pelo nosso tempo é necessário fazer isso, tá bom? Então, no versículo 1, ele vem falando contra Emon. Então, ele diz que os amonitas e os moabitas nasceram da relação incestuosa lá de Ló. Lembra que eu falei que o Moabe, ele incestou, né? Teve relação com a sua própria filha. E aí também o sobrinho de Abrão com suas filhas. Também aconteceu isso. Esses povos eram hostis aos israelitas. Os amonitas, por exemplo, se aproveitaram do enfraquecimento de Israel diante dos babilônios para tomar a região de Gade. Na época, eles se aproveitaram da fragilidade. Com isso, as terras do povo de Deus foram passadas como herança. E que foi o principal, e o Milcom, ou Moloque, que foi o principal ídolo de Amon na época, né? No entanto, por mais que os inimigos tivessem se apossado dos recursos dos israelitas e aparentemente tudo estivesse perdido para a nação santa, o Altíssimo prometeu intervir e devolver a Israel aquilo que lhe foi usurpado, aquilo que lhe foi roubado. Então, gente, eu estou lendo aqui a explicação da Bíblia. Mas diz também no versículo de número 16 e 17, fala sobre a arrogância do coração, né, daquele povo por causa da destruição dos endomitas, quero dizer, que são descendentes de Esaú, que eram descendentes de Esaú, né? Eles faziam suas habitações e fortificações nas rochas e nos montes, por isso se sentiam seguros e inabaláveis. Além do mais, confiavam nas suas riquezas e nas habilidades para a guerra. Porém,
Deus, o Deus Altíssimo, não poupou seu próprio povo devido aos seus pecados. Eram pecadores. Pouparia nações pagãs mergulhadas em abominações, o nosso Deus? Não, né? Logicamente não. Diante disso, a tão enaltecida e soberba nação de Edom passaria a ser motivo de espanto a todos que passassem por ela ou ouvisse a sua história. Porque Deus, ele iria destruir tudo aquilo, ele iria destruir. Então Deus, ele já vinha anunciando ali, ele já vinha falando que ele faria a justiça, que ele faria o juízo, né, contra os amonitas na época lá. E conta também os edomitas, né, amonitas, edomitas, e conta todo aquele povo lá, daquela época lá, né. E todos se puseram, então, a se lamentar, todos se puseram a se lamentar, todos se puseram a chorar, todos se apavoraram, porque Deus fez com que todos eles tivessem que passar tivessem que passar pelas coisas ruins, né, que eles precisavam aprender. Então, eles ficaram apavorados e todos eles correram, eles se dispersaram, cada um foi para um lado e com medo, né? Eles corriam para se esconder. Mas Deus, como vê tudo, né? Ele é onisciente. Então Deus havia dito que ele devolveria para todos eles, para alguns, né, que fossem os redimidos, né? Ele devolveria a sorte, ele queria devolver a sorte para alguns amonitas. E também ele queria proteger as viúvas, né? E os órfãos, aquelas crianças que eram órfãos. Então Deus, antes mesmo de destruir Moabe, de destruir algumas cidades, algumas nações, ele havia prometido que faria isso, que ele devolveria a sorte, mesmo que ele destruísse se lastrasse para algumas regiões, alguns lugares, né? Ele devolveria a sorte para esse povo, para as viúvas, para aqueles que eram órfãos, para os amonitas. Ele iria proteger, não ia deixar com que esse povo passasse mesmo que passasse por algum tipo de tribulação, eles não morreriam, porque Deus iria guardar eles. Então o povo pagou o preço pelos erros cometidos na época, porque Deus, ele prometeu a sorte e a restauração, né? E ele cumpriu, na época, ele cumpriu devolvendo a sorte lá para os amonitas, né? E também protegendo algumas viúvas e também protegendo as crianças que eram órfãos. Gente, eu estou olhando para lá toda hora por causa da minha câmera. Então, nós vemos que Deus, ele tem para cada um de nós, ele tem algo para cada um de nós, né? Assim, o que ele tem para mim é para mim, o que ele tem para você é para você. Então, o que a gente consegue entender aqui? Que mesmo, porque assim, o povo passou lá, né, os moabitas, né, eles sofreram muito. Deus falou que iria destruir tudo lá e realmente destruiu. Ele cumpriu com a palavra dele. Mas ele disse também que ele protegeria e restauraria as viúvas, as crianças e os amonitas. Ele devolveria a sorte para esse povo e cuidaria deles. Então Deus, ele tem a sua medida, né? Por isso que fala aquela medida recalcada, eu não consigo lembrar, recalcada, transbordante, né? Por isso que fala isso, porque Deus, ele tem a sua medida sobre tudo e sobre todos. Tudo é no tempo de Deus, no tempo dele. Ele tem a medida certa para tudo. Porque a vontade de Deus
é que prevalece. A vontade dele é inevitável. Quando ele promete alguma coisa, ele cumpre o que ele promete. Ele faz o que ele realmente promete. Você entende o que eu falo? Deixa eu beber só um golinho d'água, tá, gente? Beber aqui. Então, Deus, ele cumpre o que ele promete. O que ele tem para mim é para mim, o que ele tem para você é para você. Então, ele tem medida para tudo, né? Por isso que, conforme eu estava falando, que fala sobre medida, como é? Ah, meu Deus, acabei de falar aqui com vocês. Ele tem uma medida para tudo, tá bom? Eu vou lembrar. Então, gente, Deus, ele sabe todas as coisas sobre nossas vidas. Medida... não. Deu um branco aqui na minha cabeça, mas não tem problema. E aí ele vem falando, né? Deus tem medida para tudo. E ele, na época lá, ele cuidou até, ele destruiu até aquele povo lá de Quedar também, né? Porque os reinos lá desse lugar lá, né? Onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha ferido esse povo lá. Então, mas Deus disse que levantaria todo aquele povo, né, se levantaria contra aquele povo de Quedar e contra o povo, todo aquele povo do Oriente. Então, Deus, ele sempre cumpre com as suas palavras. Tudo que ele fala, ele cumpre, né? Ele faz tudo sobre medida. Medida como é? Medida... Oh, meu Deus! Não consigo lembrar, gente. Eu não consigo falar essa palavra, medida. Então, ele tem uma medida alçada para cada coisa e para todos, tá bem? É isso aí, gente. Eu não vem a minha cabeça agora. Não tem jeito. Então é isso. Mas eu vou lembrar depois, eu vou falar com vocês. Medida alçada, recalcada, um negócio assim. Eu não consigo lembrar as palavras corretas, mas Deus tem a medida para tudo e para todos nós. O que é para mim, o que é para você, Ele tem medida sobre tudo, tá bom? Eu vou lembrar que ele diz que Ô, meu pai... Não, deixa. Amanhã eu falo para vocês sobre isso, tá bom? Sobre a medida de Deus, tá bom? Eu venho com vocês, então, amanhã falar sobre a profecia contra a Babilônia, tá bom? Contra a Babilônia. Vem falar sobre a palavra, né, que o Senhor falou na época contra os babilônios. Então, estejam aqui presentes comigo. Não me levem assim a mal por eu estar rindo, né? Principalmente porque estamos falando aqui da palavra do Senhor, mas às vezes quando eu fico nervosa eu começo a rir. Mas isso não significa que eu esteja rindo da palavra do Senhor, não, de espécie alguma. Eu sou uma pessoa muito séria quanto às coisas de Deus. E quanto a outras coisas também, é lógico. Mas no caso aqui eu estou falando quanto às coisas de Deus. Então, não me leve a mal quando eu estiver rindo, tá bom? Porque às vezes eu fico nervosa por não lembrar uma palavra que eu quero tanto falar e não sai. Mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Então, gente, sejam então abençoados, que Deus cuide de cada um de vocês, dos seus familiares. Não esqueçam de orar. Amanhã estejam aqui comigo para que a gente possa dar continuidade, né? Já estamos terminando os capítulos do livro do profeta Jeremias, para a gente entrar no livro de Lamentações, tá bom? Amanhã eu venho falar do capítulo 50, aí em seguida tem 51 e 52 e a gente encerra
o livro do profeta Jeremias. Espero que vocês estejam gostando e que vocês continuem aqui comigo. Não esqueçam de dar um like aí, de apertar aí na mãozinha e também de compartilhar a palavra amiga que eu deixo sempre no início ou no final para vocês, tá bom? Não sejam pessoas arrogantes, não sejam pessoas que gostam de se mostrar querendo ser melhor que o outro, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender, todos nós queremos que Deus abra as nossas mentes, ilumine os nossos caminhos para que a gente venha crescer junto com Ele, dentro daquilo que Ele vê que é possível para nós, né? Porque muitas coisas, às vezes nós queremos tanta coisa, queremos coisas que Deus não permite que aconteça, porque não é para nós. O que é para nós, Ele vai permitir que aconteça para que a gente venha caminhar dentro do direcionamento justo e certo dele. Você crescer dentro da medida dele, dentro daquilo que ele vê que você é capaz, tá bom? Então é isso, gente. Sejam abençoados e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Tchau, até amanhã.